Olá, meus queridos amigos aí que estão inscritos no canal. Um forte abraço para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela honra da inscrição. Tá certo? Vou fazer um comentário hoje rapidamente sobre a questão da essência sobre a forma no sentido patrimonial. Tá certo? Nós fizemos um vídeo já no aspecto geral e agora nós o faremos, aliás, no aspecto de fundamentação do princípio. Nós o faremos num aspecto específico, tá? Se você gostar do vídeo, compartilhe e dê o seu ok aí no canal. Pois bem, meus queridos, a questão da essência sobre a forma, ela envolve uma materialidade que fundamenta a formalidade. Então, por exemplo, se eu tenho a forma da conta estoques, é porque, em essência, o estoque existe. Se eu tenho a conta caixa, é porque em essência o caixa existe. Se eu tenho a conta fornecedores, é porque em essência o fornecedor existiu. Então, na realidade, a essência está como fundamento da forma e a realidade embasa a informação, porque o termo forma e informação são ligados. Informação é a forma ou da forma do que está dentro. Dentro, forma, aquilo que se formaliza, ou seja, dá um sentido, dá um delineio, dá um molde. Em contabilidade, a forma é traduzida como as demonstrações ou informação. Então, eu tenho uma essência, que é a riqueza organizada, e eu tenho automaticamente uma formalização que é demonstrar por meio das contas. Demonstrar o que é? Mostrar por meio de, como dizia o grande Mário Ferreira dos Santos. Pois bem, meus queridos, então, o fato de nós termos algo que vai materializar dentro da estrutura patrimonial, na sua integralização, a forma que representa aquilo. Então você tem, por exemplo, no conjunto de investimentos, você tem a substância do patrimônio, ou seja, a essência do patrimônio. Aquilo que não pertence à essência faz parte do capital de terceiros, então não pode ser formalizado como ativo. Por quê? Porque não está dentro da substância, não foi investido. Aí entra um conceito interessante, que é o tal do arrendamento mercantil. Todos usam o termo arrendamento mercantil com base no princípio de essência sobre a forma. Essa que é a retórica. Só que se eu falar com vocês que isso está tudo errado, vocês vão até me dar um tapa aí, mas a realidade é a seguinte, gente. A interpretação deste princípio nessa retórica não é a correta. Não é a correta. Preste atenção. O ativo é o valor dos investimentos, a substância que foi empregada no patrimônio, foi investida no patrimônio. Aquilo que não é investimento é capital de terceiros, é financiamento. Preste atenção nisso. Então, por exemplo, para eu ter o investimento, eu tenho que comprá-lo, é o caso dos estoques, eu compra de mercadorias, comprei esse estoque, ele vai entrar como investimento. Ou ele vai ter que ser produzido na empresa. Então, por exemplo, eu tenho um estoque de produção, vendi, faturei, aí entra como crédito. O crédito recebeu, entra como disponível, né? E assim por diante. Ou ele tem que ser investido na empresa. Então eu tenho, por exemplo, o caixa. O caixa eu invisto no imobilizado. Ou eu tenho um empréstimo, eu invisto no disponível. E assim por diante. Então, as fontes para criar a substância no patrimônio ou são compras ou aquisições, ou investimentos, ou produção do próprio investimento, ou do próprio ativo. É assim que funciona na empresa. Então veja só, no momento que eu alugo algo, ou eu arrendo algo, esse algo pertence a terceiros. O que não é da empresa, vamos dizer assim, vou usar a linguagem personalista, não é a mais correta, mas eu vou ter que utilizar. O que não é meu é de alguém. Se é de alguém, automaticamente, né, eu não posso lançar no ativo, é capital de terceiros. Como é que eu faço com arrendamento? O arrendamento vai ficar como capital de terceiro? Não. Por quê? Por mais que ele seja longo, ele não foi comprado, ele não foi produzido e não está sendo investido na empresa. Então eu vou jogar ele onde?
Vou julgar ele num tipo de conta que não representa nem a dívida com terceiros, muito menos ativo, mas que representa o vínculo patrimonial que está dispendido na despesa. No caso, utilizaria as contas extrapatrimoniais, ou as contas de ordem, como se diz em espanhol, ou as contas de ordem, como se diz em português de Portugal, ou as contas também de compensação, que foram criadas na doutrina francesa, né? Qual que é o problema do arrendamento mercantil? Aí eu trago aqui um livro, o qual eu traduzo de forma abrangente, o leasing, não só na questão jurídica, mas na questão normativa também, ensino como é que a norma faz, mas a doutrina principalmente e a parte gerencial, que é a mais importante. Pois bem, qual que é o problema do arrendamento? O arrendamento é um fenômeno misturado. Ele é um fenômeno que tem uma identidade, mas parece com muita coisa. É como se você falasse que o mico-leão era leão ou só mico. Não é, é uma coisa. O nome não tem nada a ver com a natureza das duas coisas, né? Se você pega, por exemplo, no caso de um elemento que realmente você pega um livro, né? Um livro é um livro. Ele não se parece com um livro. Isso aqui é um livro real, né? Agora, você pega algo de espelho, então você não vai conseguir achar uma identidade com facilidade. E aí, nesse caso aí, o que manda, né, é dentro da assimilação, dentro do que parece, você tirar a identidade. Então, por exemplo, o arrendamento mercantil, como é que ele surgiu? Ele surgiu nas empresas de Botto Júnior, que era um grande empresário, na forma moderna, viu, gente? Porque ele tem uma linha desde o feudalismo. Botto Júnior era um grande empresário, eu falo até isso aqui nesse livro. Se você quer entender do arrendamento, compra essa obra. Ele era um grande empresário, e aí no caso ele não tinha capital para imobilizar na sua empresa. Então o que ele fez? Ele arrendou uma máquina e conseguiu uma produção 4 ou 5 vezes mais do que o normal. Quando ele percebeu que ele podia ter uma produção sem ter necessariamente o bem, ou seja, o bem não era ativo nem financiado, não tinha financiamento disso, ele não tinha capital, como é que vai financiar o bem, né? Então ele falou assim, gente, eu vou criar 2 empresas assim, criou mais 2 empresas. E aí o que ele começou a fazer? Vender para os Estados Unidos, para o governo americano, para que ele pudesse bancar aí no pós-guerra, Segunda Guerra, né, a alimentação de alguns países que ficaram por conta dele, como o Japão, por exemplo, eu não lembro se Itália. Então toda a demanda desses países foi alimentada pelos Estados Unidos. Estados Unidos que fez a estrutura, a alimentação ajudou, reorganizou tudo, reformou, então hoje como grandes potências aí. Eram já países desenvolvidos, mas a ideologia foi lá, acabou com tudo. E aí os Estados Unidos teve essa grande façanha, né? Pois bem, então o fenômeno parece com aluguel, mas não é um aluguel necessariamente. Só um aluguel. Parece com investimento, mas não é também. Parece com financiamento, mas não é. Parece com ativo que você usa, mas também não é ativo da empresa. Ou seja, ele é um tipo de fenômeno que tem os 4 elementos misturados. Qual que é a essência dele? Olha, é um tipo de aluguel que você paga o dispêndio num mês e ao final do contrato você pode investir ele na empresa. Isso que é o arrendamento mercantil. Só que é um tipo de arrendamento que você pode não fazê-lo, que é o arrendamento operacional, né? Então ficou na linha doutrinária os 2 tipos de arrendamento. O operacional, que você não tinha direito de investir, e o financeiro, que você poderia investir. Havia uma norma antigamente que falava que com 45 anos de vida, uma coisa mais ou menos assim, de arrendamento, você poderia julgar direto no ativo, né? Esse tempo de arrendamento no Brasil não existe. Não existe esse tempo. Nas linhas periciais nós temos tendo uma experiência aí, nós temos tido uma experiência, o arrendamento geralmente aí é de 5 a 10 anos, de máquina, de veículo, assim por diante. E com juros, às vezes, que é 3, 4 vezes o valor do ativo. Ou seja, às vezes nem compensa no Brasil fazer arrendamento. Às vezes não. Hoje, talvez com a taxa de juros menor, sim. Mas há 5, 10 anos atrás não compensava, não. Pois bem, então, o arrendamento é um fenômeno misturado.
cuja identidade é perene ou mais proeminente no seu arrendamento, com a possibilidade de investimento ao final. Essa que é a característica do arrendamento. É um tipo de aluguel mais importante. Você pode manter só no aluguel, pode comprar o bem no final, né? E esse capital, na sua forma e na sua essência, ele estará em outra empresa que o arrenda. Assim surgiu o arrendamento moderno. Porque você tem linhas do arrendamento desde a época do feudalismo e Roma Antiga também. Você tinha um tipo de aluguel de posse que você não comprava propriedade. E a mesma coisa acontece. Se você não tem propriedade do bem, a propriedade, eu digo aqui não só jurídica, mas a propriedade seja de apropriação, no sentido neopatrimonialista da coisa. O termo propriedade no contexto neopatrimonial, que vem da doutrina bessiana, você tem o que? A apropriação do bem dentro da atividade, completa e plena. O que isso quer dizer? Você pode usá-lo em fusão, você pode usá-lo em incorporação, você pode vender o bem quando quiser, você pode usar e fazer até perdas do bem na sua empresa, tá certo? Na liquidação você pode declará-lo numa boa, você declara ele como imposto de renda e ao mesmo tempo você tem lá no seu balanço a possibilidade de exteriorizar, ou seja, ele é real, ele é físico, econômico ou físico patrimonial. Ele é um bem real, existe na empresa. E eu tenho plenitude de uso dele. No arrendamento mercantil isso não existe. Eu não tenho possibilidade de fazer o que eu quero com ele, igual eu faço com o bem. E outra coisa, para me formalizar-se a essência, esse bem teria que ser ou comprado, ou investido, ou produzido dentro da atividade. Isso não acontece. Então, como é que eu vou formalizar um bem da substância, sendo que ele é de terceiros, né? Só que ele não é uma dívida necessariamente. Eu faço nas contas de compensação. Agora, como é que eu vou reconhecer um bem que está na outra empresa, na arrendadora, lá no grupo investimentos, ou seja, bens de renda, ele não foi vendido, não foi transposto à apropriação patrimonial, não foi exteriorizado para outra empresa realmente, não está incorporado totalmente, você só usa ele, e você não pode ter plenitude de uso sobre ele, você não pode vender ele, você não pode trocar ele, você não pode expor ele, você não pode utilizar ele em estados aziendais. Como é que eu vou pegar esse bem e julgar ele na substância? Então é ser sobre a forma. Bem colocada, o que ela quer dizer? Para me ter a forma de imobilizado, eu tenho que ter em essência a aquisição do imobilizado. O fato de eu usar o imobilizado não quer dizer necessariamente que ele é ativo. O uso não declara-se um ativo, gente. Presta atenção nisso. A utilidade é um dos elementos. Eu tenho a utilidade, a permutabilidade, a exterioridade do bem e a realidade desse bem. Então, se tiver os 4 elementos, não tem um bem. Por exemplo, eu posso usar uma dívida. Ela não é ativa por causa disso. Eu usei fornecedor, ele vai ser ativo e o crédito vai ser o quê? Eu usei o custo, vou pôr no ativo. Então, essa explicação, ou essa retórica de uso, ela é absolutamente falsa. Ela não prospera em matéria contábil, não tem como prosperar. Então, nesse caso aí, aquele capital que pertence à substância, ele é ativo. Agora, o capital que foi alugado, que foi arrendado, não está exteriorizado, não foi produzido lá dentro, não foi investido lá dentro, não foi comprado, pertence a capital de terceiros, mas não é financiamento, parece, mas não é, né? Ele está no ativo de outra empresa. Este capital, que não houve compra e venda, nem antecipação da compra e venda, e mesmo se houvesse, não ia mudar o processo do fenômeno, tá certo? Esse capital, ele não é substância, ele é capital de terceiro, ele está em outra ativo de terceiros, outra substância. Então, para reconhecer, eu tenho que usar contas extrapatrimoniais ou contas de compensação. Essa é a forma correta. Se você me dizer assim, mas não é isso não. Não é isso por quê? Porque na doutrina americana não há conta de compensação.
E cerca de 40% do grupo internacional é formado por americanos. Então, eles não respeitando a doutrina francesa, que falava das contas de compensação, nem a espanhola, nem a portuguesa, nem a nossa, que eles não consultaram nada. Eles jogam a norma lá e falam assim, isso é assim. Né? O que tem nas obras? Se você lê todas as obras de arrendamento, nenhuma aprovava isso. Nada disso. Então, sem reconhecer nada, sem se embasar em nada, simplesmente fala assim, não, isso é assim, porque nós fazemos assim. Eles falaram que o arrendamento, com base errada na interpretação errada do princípio da essência sobre a forma, seria ativo porque eu uso esse elemento. Só que se você pegar na questão clássica, nos autores clássicos, se o ativo não tiver apropriação de riqueza e a propriedade jurídica como formalidade, ele não é ativo. Ele não se transforma em ativo. A apropriação de riqueza é o que eu falei, ele tem que ter um fato que gera ele. Como é que esse fato não houve na entrada do capital e eu coloco ele lá? E aí está a questão, gente. O leasing, o que é o leasing? Preste atenção nisso. Para que serve o leasing? Você não pode imobilizar o capital porque você não tem dinheiro. O que você faz? Você pega uma empresa para arrendar o capital, produz um capital, usufrui dessa produção e depois volta com esse bem para a empresa. Ela só tem a função de te arrendar aquele bem. O leasing é isso. O leasing vem de alugar. Então, se eu tenho a capacidade de alugar e não posso imobilizar, é porque realmente eu não tenho capital para transformá-lo em riqueza pesada. Agora preste atenção nisso. No momento que todas as normas sobre leasing, todas elas sobre leasing, falam que você tem que julgar no ativo, o leasing não existe mais, velho. Não tem função nenhuma leasing. Se a função do leasing é você ter o uso daquele bem sem estar apropriado na substância, reconhecido em contas de compensação e pagando o despesa todo mês, se eu jogo ele no ativo, não tem leasing mais não, velho. Você tem só o ativo, a compra, né? O arrendamento como se fosse investimento, e não é. Agora pensa bem, você joga lá como investimento, aí no final você não compra o leasing, você não compra o bem. Como é que você vai fazer? Você vai tirar, vai baixar o imobilizado de lá, julgando a depreciação dele? Então essa ideia da essência sobre a forma, nesse caso do fenômeno, ela foi julgada absolutamente errada, totalmente errada. Porque se eu não tenho a essência da riqueza, como é que eu vou formalizar ela? Se esse capital pertence a outrem, eu não posso julgar como capital de terceiros, porque ele não está financiando necessariamente meu bem, eu estou utilizando ele. Na verdade, eu não estou financiando-o. Preste atenção nisso. O financiamento é quando você compra o bem a prazo, você não está comprando esse bem, você está usando esse bem. Já pensou também se você pegar um empréstimo, usar e depois devolver? Não existe um negócio desse. Se você pegar e falar com arrendamento, o problema é a consequência disso também. Se falar com arrendamento, você pode usar dispor, baixando bem, imagina o que é um empréstimo, né? Já pensou? Você usa o empréstimo, acabou o valor, você fala, não, agora eu quero devolver para você o empréstimo, não quero pagar juros, você me volta com juros que eu paguei, volta para você o valor aí. Quer dizer, é um tipo de retórica que ela chega num patamar de ilogicidade tão grande, e o pessoal vai repetindo isso. É sempre sobre a forma. Embasamento de lei está errado. A essência de um fato é a identidade que ele é. Se eu não tenho compra do bem, se eu não tenho investimento, se eu não tenho produção interna, como é que esse bem vai ser ativo? Está entendendo o que está acontecendo? E por que surgiu o leasing? É para você usar um bem sem julgar ele no imobilizado. Agora você tem um leasing que não é leasing mais. Para que serve o leasing? Para nada, gente. Não façam leasing mais não. Joga direto no imobilizado. Quer dizer, não existe leasing mais. Você arrendar o bem, em vez de você usufruir dele sem imobilização, porque você não aguenta pagar, você vai inchar o ativo de endividamento, reduzir a liquidez geral, aumentar a participação pesada no patrimônio,
aumentar a imobilização do capital, aumentar a custo de reposição. E o que isso aí vai fazer de bem para a empresa? Nada. Porque eles falam assim, não, nós vamos fazer isso para melhorar a informação. Melhorar como? Se você está prejudicando mais o patrimônio por um fato que não existe, você joga lá no imobilizado, por um fato que existe para não imobilizar. Eu faço o leasing para não imobilizar, porque eu não aguento imobilizar. Eu não tenho capital para imobilizar. E mesmo assim, muitos caem nessa retórica. Não, nós vamos julgar lá, porque é a melhor coisa que nós estamos fazendo. Então, quer dizer, hoje não há leasing mais. Não existe leasing mais. Se alguém usar em norma leasing, pode tirar o nome de lá. Só tem imobilização hoje. Se você aguenta imobilizar, joga lá no imobilizado. Se você compra imobilizado financiado, joga no imobilizado. Agora, se você tiver um leasing, joga no imobilizado também, conforme a norma. Na interpretação errada, descendo sobre a forma. Para que serve o leasing hoje? Para nada. A razão histórica dele, a razão científica dele e a razão lógica tem nada a ver com a realidade normativa. Absoluta, aliás, com a fantasia normativa. Que ou o princípio está errado, ou a interpretação está errada, né? Ou o fato está certo. O fato dá certo. A interpretação está errada e a norma está errada. Só que o pessoal não quer reconhecer isso. Né? Hoje, por exemplo, na Espanha, parece que houve um artigo que reconhecendo o problema hoje que eu falo assim, ano passado, ou retrasado, o problema da norma no balanço das empresas. Mas isso aí é uma coisa que já vem sendo falada há muitos anos, por poucos autores, que são considerados aí autores rejeitados na academia brasileira e até mundial. Mas são os melhores autores que nós temos. Eles vêm avisando, o arrendamento mercantil, ele surge na história, surge na ciência, como uma forma de eu não podendo comprar imobilizado. A empresa não pode imobilizar, ela arrenda esse bem, usa esse bem, a produção desse bem. A produção é registrada. A produção é minha, é da minha empresa. Agora o bem não é meu, o bem está numa conta de ativo imobilizado de renda, tá certo? Eu pago a conta prestação saindo na despesa, entra lá no caixa dessa empresa e fica lá, no ativo dela, e aqui no caso nas contas de compensação, porque ele não pode participar da minha substância. Ele não foi contraposto nela, não foi passado a riqueza para ela. Ah, mas você controla o bem, mas isso aí qualquer coisa que você aluga, você controla, meu filho. Você vai controlar, isso não tem jeito não, né? Se você fazer estoque consignado, tem controle. Se você pegar um estoque, tem controle. Não é isso. Essa questão de falar que há controle substancial, isso aí é mera retórica também. Né? Ah, só você tem controle substancial, mas você investiu. Né? O arrendamento mercantil, você tem que ter um cuidado sobre ele, é uma questão contratual. Se você aluga uma sala, você tem que cuidar da sala também. Você não pode necessariamente dizer que essa questão de controle que é subjetiva também. Aqui eu estou falando de fatos. Né? Então você tem uma substância que não houve apropriação de patrimônio nela, você tem a substância que essa apropriação está lá. Se eu pego isso aqui e jogo aqui, houve uma compra e venda. Se a compra e venda não existiu, para que eu vou julgar ela aqui? E para que existe esse arrendamento? É para me usar essa máquina sem importar imobilizado. Ora, no momento que eu faço do leasing a mesma coisa que imobilização, dá a entender que eu aguento imobilizar. Para que serve o arrendamento? Para nada. Para nada. Então, o arrendamento, o leasing, hoje, se você for analisar, não existe mais. E no princípio descendo sobre a forma, nessa retórica está errado. Porque para me formalizar a riqueza, eu tenho que ter ela em essência. Tem que ter plenitude sobre ela. Essa plenitude não existe. O que existe é só o usufruto da produção, mais nada. Por mais que você controle esse bem, você use, tenha cuidado sobre ele, isso não quer dizer absolutamente nada. Na realidade não, porque nesse caso é uma questão contratual. E a questão fenomenológica não permite isso. E a razão do leasing que é? Eu usar um bem, um imobilizado, porque eu não aguento imobilizar. Não aguento depreciar, não tenho capital para isso. Eu só tenho dinheiro para quê? Para pagar a conta prestação, usar a produção e fazer com que ela seja vendida. É essa que é a razão do leasing, tanto histórica, quanto factual, quanto contábil. E jurídica também. Se você pegar no termo do direito,
a lei, se não fale 6.099, de 79, me parece, 78, não me recordo agora o ano, ela é clara nesse sentido. Ela praticamente ela foi feita por um contador, porque o termo que ela usa é muito verídico, muito lógico. Então essa questão de usar controle substancial, isso aí não, na questão do bem, não favorece não. Porque essa questão do controle tem que estar ligada à permutabilidade e à exterioridade. Se eu não tenho nenhum dos dois, ou a realidade desse bem, só usar não quer dizer nada. Se for o uso, o argumento para ativo, vão pegar tudo e pôr no ativo. Porque você usa lucro, você usa custo, você usa venda, você usa tudo. Então não é esse o argumento e não é correto o uso da essência sobre a forma. Tá certo? Forte abraço para vocês aí. Curtam aí, se você gostou, compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço.